mais um episódio de Protagonistas Podcast. Hoje vamos falar sobre compliance, reforma de casas e, é claro, empreendedorismo feminino. E eu não sei por qual canal você está nos vendo ou nos ouvindo, mas sempre bom lembrar que estamos presentes no YouTube, no Spotify e toda quarta-feira, 12:01, tem episódio novo no ar. É isso aí. A entrevistada deste episódio tem um pé nos processos que acontecem na água do mar e outro na transformação de lares em terra firme. A nossa protagonista de hoje é Yara Raposo! Bem-vinda, Yara! Obrigada, meninas, pela recepção. E eu adorei a frase. Gostou? Um pé no mar e o outro na reforma das casas, né? Ninguém deve estar entendendo nada, Não, né? ainda não, mas não. vamos entender. Mas nós vamos contar, nós vamos Mas contar. pra você, fez sentido? Total, É isso total, que importa amei, aqui. amei. No final do episódio você vai entender. Deixa aqui nos comentários se você entendeu a frase, tá? Se não entendeu, eu vou estar com um problema, preocupada com essa cognição. Yara, muito obrigada pela presença. Obrigada mesmo. Eu sei que você teve que remanejar a sua agenda. Chegou aqui, não deixar ela entrar. Você acha, gente? Uma mulher bonita, organizada dessa, que não deixar ela entrar Organizada. aqui. Organizada. A gente, sabe? Fiquei presa na gaiolinha, gente. Ficou mas, presa numa gaiolinha. mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Cheguei. Tá aqui. Yara, você fez faculdade de Direito. Direito, sou advogada de formação. Isso, a gente bate muito na tecla da formação. Porque hoje existe uma geração que fala, estudar pra quê? Não, gente, pelo amor de Deus, não dá não. Eu acho que a gente tem uma era hoje que a gente tem várias opções, novas profissões estão aparecendo, novas oportunidades, mas conhecimento é a base de tudo, né? Então, até para você se colocar, para se comunicar, para entender as oportunidades, conexões, eu sou time estudo, assim, total. E quando você resolveu entrar na faculdade de Direito, você imaginava que a sua carreira ia ser como? É como todo estudante de Direito, que eu ia fazer um belo de um concurso e seria juíza, né? E aí... Esse era o seu objetivo inicial. Era o objetivo inicial. É o melhor objetivo inicial que alguém pode ter, inclusive, né? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Direito hoje tem, acho que não hoje, né? Ele sempre foi uma profissão que ele abre muitas oportunidades, né? A quantidade de mercados onde você pode atuar, ele é infinito. E empreender é a questão da segurança, sabe? Quando você está concursado, é aquele certo. Então as coisas vão acontecer, você tem previsibilidade. Mas eu brinco que para virar um milionário, o concurso não te leva a esse lugar. Mas dá uma estabilidade. Dá. Pra um Principalmente jovem pra mulher, início né? de vida, né? Ele É maravilhoso. Não, gente, tô dizendo que é ruim, uma boa tá? meta, né? Ele tem uma remuneração excelente, principalmente quando você tá falando de um juiz federal. E pra mulher, e acho que aqui é um super espaço pra gente falar sobre isso, dentro da carreira corporativa você tem uma instabilidade muito grande, né? Principalmente quando você vai enfrentar a maternidade, o momento ali que você tá na casa dos 30, casando, já começam as perguntas, né? Você vai querer ser mãe? A mãe do segundo, então, esquece. Assim, é um preconceito terrível. Então, você estar concursado, você tem um lugar, assim... Você tem filhos? Eu tenho um menino e uma filha pet, né? Tem que falar da minha pet linda, maravilhosa. Que dá trabalho, né? Exato, Dá trabalho. é filho igual. Então, a minha 01 é uma pet e 02 é meu E aí você presente acabou se Henrico. especializando em compliance. Na verdade, primeiro contratos. Eu sou especialista é? na área de contratos, atuei 13 anos só em contratos. Tá. Acabei passei pela indústria, depois fui para o setor de transporte e de lá nunca mais saí. E aí, já estava cansada, gente. Eu adoro a área, mas eu gosto de pessoas. Eu sou uma pessoa de conexão, de pessoas, e eu já não estava me realizando mais. E aí, a minha gestora, na época, me convidou para ajudar ela em algumas atividades do compliance. E eu comecei a palestrar, dar bastante treinamento. E aí, fui mordida pelo bichinho. Aí você foi se especializar. Então, Fui me primeiro especializar, você na verdade, depois da maternidade, né? Mas o que é compliance? Compliance, vamos lá, é a área de conformidade dentro da companhia. Então, é a área onde vai garantir que todos os processos atendam à legislação e, principalmente, que as pessoas atuem de forma ética, de forma íntegra dentro da companhia, para você zelar pela imagem não só dos seus colaboradores, mas dentro da tua corporação. Então, a gente vai falar de integridade, a gente vai falar de diversidade, inclusão, a gente vai falar de anticorrupção. Então, você passa por processos, mas você olha muito para pessoas também. Tá. E foi na maternidade que essa bola virou, respondendo a sua pergunta, Ari. O que aconteceu primeiro? Compliance ou maternidade ou rolou junto? O compliance começou. E aí, eu
tive o Henrico, fiquei ali alguns meses durante a licença. E algumas coisas começaram a se ressignificar dentro de mim. E eu falava, cara, assim, eu preciso de alguma forma agregar na vida das pessoas. Porque deixar o rico mais rico, eu não acredito que eu vim aqui pro mundo para isso, assim, minha percepção. E eu passei alguns episódios dentro de algumas empresas, né, situações de assédio, tanto sexual quanto moral, e eu vi o quanto eu me senti desamparada, porque na época, uma fatalidade, mas a pessoa que era a responsável, o head de compliance, foi o assediador. Então, eu não... A quem você se recorre, né? Exato. Eu pensei, uai, Polícia, mas né? e agora? Quem poderá me defender? Não tinha o Chapolin, Não, né? mas vamos abrir aqui um parênteses. Então, assim, que a Yara acabou de explicar. O compliance serve para garantir que tudo esteja correndo conforme os melhores parâmetros Exato. dentro de uma empresa. Muita gente nem tem contato com essa nomenclatura, porque empresas pequenas não têm o compliance. Exato. São empresas grandes que precisam cuidar disso. Aí, quando a pessoa que está liderando esses cuidados é a pessoa que comete uma falta gravíssima como essa, Exato. você recorre a quem? Eu até falei, a polícia. Só que aí você fica muito exposta, porque assim, dentro da empresa você não tem muitos níveis com quem falar mais. Não tem, porque ele era a última instância, né? E eu falei, gente, e agora? Mas assim, sempre tive eu nunca fui de recuar nessas situações, mas Como é que você fez? na situação em si, no fato, eu fiquei calada, me mantive, me retirei da sala. E aí eu imediatamente busquei a gestora de gente e gestão, antigo RH para alguns, e reportei o que tinha acontecido. Eu falei, olha, Só pra explicar, que hierarquicamente estava no mesmo nível que ele. um abaixo, Um mas abaixo, tá. pensa assim, dentro de uma corporação você vai ter o head de compliance, as empresas que tem, e você tem gente de gestão. Então, são duas áreas que olham para pessoas. Tá. Então, é a única área que consegue, de fato, vir de frente, tanto compliance com gente de gestão, quanto gente de gestão compliance. E, na época, uma gestora recém-chegada, eu falei, olha, acabei de passar por uma situação e eu não vou me calar. O que é que vocês vão fazer? Ah, veja bem, empresa de dono, então, além dele ser o head, ele ainda tinha... Um parentesco. um Uma papel, relação. na verdade ele tinha ações dentro da empresa, ele tinha lugar dentro do conselho, então senti que as pessoas nada fariam. E aí eu falei, bom, se ninguém fizer nada, eu vou acionar o Ministério do Trabalho, eu vou escalar para fora, sabe aquela coisa, né? Vou chamar quem nesse momento? Mas lógico que numa situação de vulnerabilidade total, Porque você fica vendidaça, total, né? A minha reação foi imediatamente buscar o mercado, consegui me recolocar muito rápido, mas foi uma coisa super curiosa, gente. Durante esse processo, várias mulheres levantaram a mão que já tinham passado por aquilo com a mesma pessoa. Então, ainda que eu não tenha continuado lá, a pessoa acabou sendo afastada. Mesmo sendo dono, mesmo tudo, Exato, né? exato, porque já tinha, aí as coisas vão aparecendo que estão debaixo do tapete, né? Já tinha tido um acordo milionário, porque uma ex-liderada dele, que já estava na posição de gestão, gravou, né, o assédio. E aí, para abafarem a situação, para o nome da empresa não vir à tona, aquilo foi feito um acordo. Cara, E é uma loucura. É uma loucura. Abre parênteses. As empresas pagam para as vítimas ficarem quietas, mas não tem o culhão de afastar os assediadores. Sim. Eles seguem abraçados nos abusadores, por mais que sangre financeiramente, porque toda empresa é feita para dar lucro. Então, assim, vou sangrar onde mais dói, que é o caixa. Mas o meu amiguinho vai ficar aqui, porque vai ver, não foi bem assim, nananana. Essa mulher é louca, né? ela fez de propósito, ela quer dinheiro. Quando ela gravou, ela já tava querendo dinheiro. Porque ninguém pensa... Porque gravou, né? Talvez estava mal intencionado. Às vezes tem isso, né? Exato, porque jamais pensam, nossa, estou sendo vítima de um crime, vou gerar uma prova, porque as pessoas não vão acreditar em mim. Então eu vou criar uma prova com o meu celular.
Mas aí, a prova que você cria já vira algo contra você de novo. Gente, ser mulher é muito complicado. É muito difícil. Porque todas essas estruturas que lidam com dinheiro, elas foram pensadas por homens, elas são, em sua imensa maioria, operadas por homens. E o homem quer sempre ficar com o amiguinho dele ali, de boa. Ele paga pra calar uma vítima, mas ele não afasta o amiguinho. A não ser que vai custar muito caro, né? A não ser que vira um negócio que não tem como segurar, né? O ponto é esse, né? E, infelizmente, a visão sai mais barato eu pagar um acordo e abafar um escândalo reputacional, porque hoje em dia a gente vive numa era, a velocidade da informação, você não segura mais. Caiu na internet e vai embora. Exato. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, mas aí tem isso, os poderosos vêm e às vezes a pessoa na situação de vulnerabilidade abafa a situação e compra o silêncio. É literalmente isso, é comprar o silêncio. Coisa, eu não critico as vítimas que fazem acordo. Sabe por quê? Ela já perdeu o emprego dela. Talvez esse cara queime ela no mercado, ela tenha muita dificuldade porque de são conseguir pessoas outro influentes, emprego. né? Sim. São pessoas muito influentes. Pessoas muito influentes. Ela já não vai ter justiça. Uhum. Ou tudo que ela pode pegar é o dinheiro, amor. Ela tá certa também, não tá errada. Exato. Mas exato. que bom que deu certo. E aí você estando certa, teve que procurar outro emprego. Eu saí porque eu senti que eu não teria Não dá tesão nenhum de voltar no dia seguinte. Exato. Então eu fui embora, comecei em outra empresa, enfim, nesse meio tempo passei por outra, engravidei, e aí eu comecei a refletir. Eu falei, cara, assim, eu não quero deixar o rico mais rico, porque eu analisando ali os contratos, assim, eu adoro fazer isso, tá no sangue, continuo fazendo, mas eu queria um propósito pra mim. Sabe aquela coisa de não acreditar que eu vim pro mundo pra isso? E aí eu comecei a me pegar refletindo na situação das mulheres, não só das mulheres, das pessoas no geral. Pensa assim, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo precisa ganhar dinheiro para poder patrocinar os seus planos pessoais, os seus sonhos. A pessoa precisa estar lá na empresa, minimamente ela merece trabalhar num lugar saudável, onde ela tenha algum conforto emocional, um lugar que respeite. E aí foi quando eu falei, bom, eu vou tentar. E aí, eu voltando no final da minha licença, no retorno, eu entrei num curso de especialização em fraude e investigação corporativa e implementação do programa de compliance. Então, eu me especializei em entrevistas, em como achar os problemas, as fraudes mesmo, dentro da empresa. Então, eu falo que foi uma paixão, assim, foi uma virada, e voltei, ainda fiquei um tempo ali dentro da área de contratos, e aí recebi um convite muito feliz, onde eu trabalho hoje numa empresa de cabotagem, para ajudar ali na implementação do programa de compliance. E hoje eu falo com muito orgulho da camisa que eu visto, ali o compliance existe mesmo. Nós realmente fazemos a coisa acontecer. Então, desde a criação de todas as políticas, os treinamentos, denúncias que chegam por canal de integridade, a gente trata sim, a gente investiga, a gente entrevista e tem resultado. Então, acho que ainda que seja um mundo ali pequenininho, de alguma forma eu encontrei um propósito, né? E é engraçado que sempre que as pessoas falam de compliance, de fraude, a gente sempre imagina questões financeiras. Dinheiro é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas esse tipo de abuso tá no mesmo lugar, né? Exato. E, na minha opinião, aí é muito pessoal, né? O meu CPF falando, eu acho que o estrago no CPF ele é muito maior. O dinheiro você recupera. Você começa de novo, você cria um novo CNPJ, um novo produto. Mas o dano que você causa numa pessoa emocionalmente, tem pessoas que passam uma vida e não conseguem restaurar. Sim. Né? Não, é muito difícil. Dependendo da seara onde você pega, aquele conjunto ali de crenças e valores que estão lá dentro do seu íntimo, cada um tem o seu, a Ari tem o seu, a Paloma tem o seu. A gente não conhece. Então, cada vez que eu entro num lugar, eu não conheço a sua história, eu não conheço a da Ari, eu não tenho o direito de chegar aqui e agir do jeito que eu quero. Mas é porque é o meu jeito. Eu estava até ouvindo um podcast vindo para cá, e aí a pessoa fala, a responsabilidade da comunicação é de quem fala, não é de quem está escutando. Porque Sim. É você que está preparando a sua fala, é você que tem o objetivo em se colocar, e você não sabe quem é o outro. Então, fale de maneira responsável, de forma que você não atinja ninguém, porque você não conhece quem tá ali atrás, né? Na faculdade de comunicação, a gente aprende logo no início, né, que existe o emissor, a mensagem e o receptor. Uhum. Se o receptor não entende a mensagem, a culpa é sua. Exato.
Se ele entende, sucesso seu. Exato. É sempre isso. E o assediador é a coisa que você mais escuta, tá? Eles falam assim, não, mas não foi a minha intenção. Veja bem, se não foi a sua intenção, eu não quero saber. O fato é que eu tenho uma pessoa aqui que está doente emocionalmente, que ela não está bem por conta da sua postura. A responsabilidade é de quem? E aí, menina, esses caras, eles falam o quê ali, a hora que você chama ali na chincha? A resposta é sempre essa, é sempre essa, é sempre assim, mas não foi a minha intenção, veja bem. Ou aquela famosa pergunta, aquele famoso comentário. Mas eu já falei isso tantas vezes e ninguém se ofendeu. É um babaca culposo, né? É onde tenta deslocar para a vítima a culpa dela se doer com a sua brincadeira infeliz, com o seu comentário infeliz, com o seu despreparo. O seu desrespeito. Exato, de estar agindo da forma que você bem entende. Então, é delicado, gente. Menina, vamos lá. E como que foi assumir essa frente, assim, a hora que você viu que tava funcionando, assim, de investigação? A gente já falou bastante aqui de assédio, mas e a fraude, a proteção de dados? É um desafio também? Cara, é um desafio. A empresa onde eu tô hoje, ela é uma empresa nova, né? Ela é uma joint venture, né? Uma junção de outras duas grandes empresas. E eu tenho a sorte de estar, e hoje, assim, os processos são... Sabe aquela empresa que ela foi projetada para nascer de forma saudável? Que são poucas. Então, foi a primeira vez que eu vi uma empresa, desde o dia 1, já ter uma área de compliance. Normalmente a área de compliance vem depois, porque as empresas vão ganhando corpo, e aí para você trabalhar para grandes players, eles exigem que você tenha uma série de critérios e processos a serem atendidos. É aí onde as pessoas vão buscar o compliance. Porque é para poder abrir portas, e não aquela responsabilidade genuína de começar um processo bem estruturado, de criar uma cultura. Porque o compliance é cultura pura, né? E ele vem do topo, né? A gente sempre, é uma frase que a gente usa dentro do compliance, o tom vem de cima. Então, depende muito da postura do teu presidente, da tua diretoria, do teu conselho. O que a empresa quer? Pensa assim, eu não resolvo nada sozinho. Se a empresa, hoje, né, nós somos em 170 colaboradores e sou eu e minha gestora, né, tocando essa área. A partir do ano que vem a gente dobra o número de pessoas, nós vamos para 360, se não me falha a memória. Eu não tenho como estar em 360 momentos. Então, o compliance é feito pelas pessoas. Então, eu tô ali como uma disseminadora, como alguém que vai falar e vai literalmente gerar um aculturamento para dentro dos nossos colaboradores, para que esse ambiente, as pessoas se vigiem, né? Que façam essa cultura de fato acontecer. Então, hoje, assim, eu tenho a sorte de estar dentro de uma empresa que busca a conformidade. Eu sou acionada. E vem aqui, tem um processo, me ajuda. Estamos com um problema que está envolvendo o banco, está envolvendo uma nota fiscal, está envolvendo uma PO, que na verdade era para um navio X, um navio Y. O que a gente faz? Qual é o processo correto a ser feito? A gente não quer que tenha nenhum tipo de problema. Então, as áreas acionam. Então, isso é muito satisfatório. Isso é muito legal. Muito. Os próprios gestores e colaboradores também, tá? Eu falo que, gente, assim, de verdade, do estagiário ao presidente. O nosso presidente é um cara incrível, ele faz parte do nosso comitê de ética e não é para forma. Ele entra dentro da reunião, ele discute, ele fala, ele quer entender o que está acontecendo, ele vem para a mesa. Então, é muito legal. Por isso que funciona, né? Exato. Assim, não querendo iludir, né? Mas, de fato, se a alta liderança e o corpo ali do meio, o corpo de gestão não tiver comprado, eu falo que é só para inglês ver, né? É só para fechar contrato mesmo. Pra falar assim, tem aqui, ó, tá aqui. São quantos anos, então, já trabalhando com compliance? Ao todo, foram 3, 4, 5, 6, 7 anos de compliance. O Henrico tem 2. Meu baby tem 2 aninhos, mas como eu comecei, eu comecei em uma das empresas, a Convite, eu dividi a cadeira. Depois eu fiquei mais 3 anos em outra empresa, dividindo cadeira compliance e contratos. E aí, nesta aqui, eu fiquei exclusivamente como Entendi. Então, compliance. você veio numa transição acumulando Eu fiz uma transição. compliance. Exato. E depois da gestação, você ficou só com compliance. Só compliance, exato. Tá, Porque não é fácil, né? Sim. Essa transição aqui
Antes de eu ir para a próxima pergunta, eu vou chamar as nossas espectadoras para seguirem a gente no YouTube. Então, se você está assistindo esse episódio no YouTube, siga a gente aqui, se inscreve no nosso canal, que faz muita diferença para o nosso trabalho. A gente tenta sempre trazer histórias inspiradoras aqui, porque a gente quer fortalecer as mulheres para elas cada vez mais buscarem os seus sonhos, sua independência financeira, principalmente, porque independência financeira é liberdade. Então, a gente sempre traz histórias novas aqui. Se inscreve, indica para alguém. Se você está assistindo no Spotify, também segue. E interage com a gente, porque a gente gosta também. A gente adora. Não vai quebrar seu dedo, não vai lascar sua unha. Eu juro. Agora é o seguinte, você já tem uma carreira super estabelecida no corporativo. E em que momento que você decidiu empreender? Como foi isso? Ai, a gente tem que trazer a verdade para as mulheres que estão ouvindo aqui, né? Tem que trazer a verdade, porque nem de longe é fácil ser uma mulher dentro do mundo corporativo. E eu tenho uma visão, Ari, que infelizmente o mundo corporativo é uma roda. Então, daqui 5, 10 anos vai vir outra Yara com um super gás, com vontade de fazer acontecer, disposta a ganhar metade do que a Yara, que daqui 10 anos vai estar valendo, porque a gente tem valor, o nosso know-how, a gente vai acumulando, vai te abrindo essa oportunidade financeira. E aí me gera esse medo, começou a me gerar o medo e foi na maternidade. Então, aquele tempo, eu falo que é um momento assim, que a gente se reconecta com muita coisa, muitas coisas começam a ficar claras. Eu passei por uma situação delicada com o Henrique, minha gestação foi maravilhosa, mas quando meu filho nasceu, eu tive uma pré-eclâmpsia e nós ficamos 17 dias na UTI. Os dois? Os dois. E eu ressignifiquei muita coisa. Então, eu sempre fui uma pessoa muito controladora. E assim, eu tava passando mal, gente. Pressão eu não sei quanto. A caminho da maternidade, todo mundo preocupado. E eu ligando. E a lembrancinha. E aquele o negocinho do berço. Que tinha que estar tudo impecável. Tinha que estar tudo lindo. E uma das principais lições que meu filho me ensina desde que ele chegou é que eu não controlo nada. E o tempo não é meu. Né? O tempo não é meu. Eu tenho que estar pronta para as coisas acontecerem, mas eu também preciso estar pronta para entender que, por vezes, a minha vontade não vai ser atendida. Então, eu saí de licença maternidade num cenário de vulnerabilidade. Eu não tinha confiança de que eu ia voltar e ia ficar, né? Porque eu já tinha visto outros movimentos próximos a mim, né? Não só na empresa que eu estava, mas no mercado como um todo. E eu falava, cara, quanto isso vai ser... de fato, e aí você vê seu filho, você quer proporcionar o melhor, você quer ter certeza que as coisas vão acontecer. E aí eu fui olhar para minha segunda paixão, que é uma grande loucura, que é reforma de casa. Eu morei numa primeira casa que veio da família ali do meu marido. A casa era pequenininha, enfim, o vô dele que construiu, foi construindo cômodo a cômodo. E aí estourou pandemia, a gente voltou para São Paulo, nós não morávamos em São Paulo. E começamos a reforma. E aí aquela casa de 70 metros quadrados virou quase 400, 3 andares. E virou um negócio muito louco, muito legal. E na hora que a gente viu aquilo pronto, a gente falou, meu Deus. Que legal. Que negócio legal, é a nossa cara. E era uma casa que ninguém dava nada, já tava ali, sabe? Precisando de acontecer muita coisa. E foi muito legal. E o trajeto da casa da minha mãe, que nós ficamos morando na casa da minha mãe até que a gente conseguisse construir a casa, coisa da classe média, né? Que você tem que fazer as suas renúncias. A gente passava por um bairro que eu amava e eu falava pro meu marido, um dia a gente ainda vai morar aqui. Ele falava, acorda, a gente não tem como morar aqui. Que bairro que é esse? Já conta pra gente. E aí eu ficava, e é só casas, então não tem prédio. Eu falava, não, vai dar. Ele, não, você é doida, não tem como não, filha. Não. Eu falei, não sei, quem sabe, né? Às vezes uma pessoa cheia da grana morre, aí fica pros herdeiros que já estão super bem de vida, ninguém quer aquela casa, a casa tá destruída, tem tudo para fazer, e a pessoa vende a preço de terreno. E assim foi. Numa brincadeira, ligamos para uma das placas e falei, escuta. E aí começou a busca, começamos a olhar. Compramos a casa pelo Mercado Livre. Acreditem. Ela estava anunciada há 10 dias. Porque uma pessoa já tinha comprado, mas estava num rolo de inventário. E você é advogada? Não saía. Quando saiu a liberação ali, o alvará, o juiz liberou, tinha um prazo. Senão, voltava para o espólio.
a pessoa já tinha investido dinheiro, não tinha dinheiro mais para comprar, e a gente entrou, fez uma proposta muito louca. Oportunidade mesmo. Acreditamos que não ia dar. Qual bairro onde fica essa casa, amor? Eu moro no Alto da Lapa. Tranquilinho ali, né? É. Quem não quer morar no Alto da Lapa, Todo mundo né? quer, e é possível, viu? É possível, e a casadona vai contar para vocês que isso é possível. E aí aconteceu, fizemos a reforma da casa, e aí, durante a licença maternidade, num bate-papo entre amigas, uma outra grande amiga minha, a Carol, que hoje é a minha sócia na casadona, também de carreira corporativa, ela era head lá na Porto Seguro, de marketing, uma pessoa super bem, né? Uma carreira super consolidada. E aí, o que nós vamos fazer? O que a gente faria, né? Se um dia a gente saísse do mundo corporativo, ela, agora já reformar os apartamentos. Eu falei, mentira, porque eu adoro pegar casa destruída e vamos tentar. E aí, falou, vamos tentar esse negócio aí, mas as duas ainda trabalhando, né, em empresa. Ela comprou um apartamento e falou, vou testar o modelo, vamos ver se funciona. E assim, pasmo, ela, né, comprou o apartamento, reformou, em 4 meses o apartamento estava vendido. E aí, quando a gente foi olhar os números, a gente falou, uau. Tem um potencial aqui. Cara, assim... A gente gosta de falar de números, porque às vezes as pessoas acham que a gente tá mentindo. Não é Se mentira, você não quiser gente. dar valores, fala em percentual. Se você quiser dar valores, melhor. Eu Olha, gosto também. Eu não vou ter o número exato, porque quem controlou este apartamento especial foi a Carol. Foi a Carol. Mas foi um lucro acima de 50%. Em Tá? 4 meses. Do valor investido. Falando Exato. em um apartamento. E Quanto custa um apartamento em São Paulo hoje? E no Comece Brooklyn, você tá? aí a fazer conta. no Brooklyn. No Brooklyn. Esse é o foco da casadona. A gente olha para os bairros mais desejados de São Paulo, onde o metro quadrado é caríssimo e inacessível para classe média ou, né, quem está aí aspirando. E aí a gente olhou e aí você não consegue comprar um na planta, porque na planta você já está falando de quase 20 mil reais o metro quadrado. Então, quantas pessoas têm um crédito para isso? Só que você vê vários prédios em volta, nesta mesma localização, mas ninguém tem coragem de comprar. Por quê? Tá enrolado documentalmente. Tá todo destruído, a pessoa tem medo de reforma. Abre um parênteses. Deve ser muito bom ser advogado. Porque você vê uma papelada parada, você não tem medo dela. Porque as pessoas fogem de inventário, de papelada, de espólio, igual o diabo foge da cruz. É real, entendeu? Gente, é real Aí mesmo. quando a pessoa é advogada, ela vê o É oportunidade. É uma oportunidade, oportunidade. Deixa eu ver isso aqui. É uma vantagem na vida. Vamos fazer direito, amiga? Pra gente perder o medo? Pois é muito bom. E aí, o que aconteceu? Aí nesse bate-papo, quando a gente olhou, nesse meio tempo ela saiu do trabalho dela e ela falou assim, eu vou entrar com tudo. Vambora? Eu falei, não me preparei financeiramente para esse movimento, né? Eu não... Mas se você quer ir, amiga, eu tô aqui de mão dada. Aí eu falei, mas vamos. Ela falou, você vai levar a vida dupla? Eu falei, vou levar a vida dupla. Vambora. Não, o homem, nada contra homem, tem até para descrição. Mas homem, às vezes, consegue ter 3 famílias. Pensa uma mulher ter 2 atividades, a gente quer aqui, ó, multitarefa. Pois é. E aí a gente começou. Então hoje, qual é o propósito da casadona? A gente encontrar imóveis literalmente abandonados ou num estado já que não tem mais valor de mercado, mas em localizações estratégicas, onde todo mundo deseja morar, mas não tem como acessar o valor daquele bairro. A gente compra esse imóvel, eu arrumo todinha a documentação dele, então eu faço toda a due diligence documental, tanto que a pessoa que compra o imóvel com a casadona, ela tem ali a gente faz um parecer técnico onde a gente comprova, né, que tá tudo certinho, já tá tudo zerado. Passamos por uma reforma total, hidráulica toda nova, elétrica toda nova, e ainda entregamos uma página em branco lindíssima para você literalmente pegar seus quadros, suas roupas e entrar e ser feliz. Documentação fica perfeita no nível que você consegue financiar na Caixa, por exemplo. Aí eu te conto o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato, menina? Nós não pagamos esses imóveis 100%, porque eu teria que ter um capital de giro imenso, infinito. Sim. Então a gente tem o valor da entrada, nós financiamos esse imóvel, por isso que eu garanto para vocês que o imóvel está 100%, porque você financia no nome de vocês. No nosso nome, a gente financia. Caraca. E aí o que a gente tem? A gente tem todo ali um cálculo, enfim, tem toda uma gestão, né, por trás, enfim, então tem bastante gente aqui trabalhando, fazendo toda a gestão financeira. E aí a gente tem o cálculo, né? Então a gente faz o cálculo ali, por exemplo, se esse imóvel for vendido num cenário conservador dentro de 12 meses, qual é o nosso investimento e o quanto a gente vai ganhar. Então tudo isso vem projetado. Então desde o momento que a gente discute o preço da compra,
A gente vai entender o tempo que eu vou demorar para esse imóvel ficar 100% e eu colocar ele para venda no mercado. Gostou, Não, né? e fica perfeito o nível que a pessoa vai comprar de vocês e vai conseguir financiar. Exato. Porque uma das coisas que leva, às vezes, as pessoas a quererem imóveis novos é que imóveis usados têm a questão de documentação. Exato. Exatamente. Então, isso. e aí você não consegue financiar um imóvel usado com a papelada Exato. que não tá rolando. Exato. E aí isso não acontece, porque como a gente faz isso, primeiro eu arrumo tudo. Aí na hora que tá tudo pronto, nós financiamos, aí começa a obra, então eu tenho ali um tempo pagando, né, a parcela e a reforma, e aí quando tá pronto, a pessoa compra, eu quito, e ela já levanta o financiamento dela no mesmo imóvel. E aí vocês vão comprar mesmo um alto. outro, botam uma parte do Exato. dinheiro no bolso, outra fica pra reforma pro Isso próximo mesmo. e assim vai. É isso aí. Só que E já são quantos imóveis que vocês fizeram? Olha, teve o Brooklyn, tem um em Copacabana, tem um no Itaim, que nós estamos fazendo agora, e aí contando aqui em primeira mão, tem mais 2 que estão Que já lindo. saindo. Rio ou São Paulo? São em São Paulo, esses outros 2. Ai, E vocês atuam então em São Paulo e no Rio de E Janeiro? Rio de Janeiro. E por que atuar nessas situação? Pela oportunidade mesmo? Pela oportunidade, porque Tá. são 2 lugares, assim, que o metro quadrado é super valorizado e muito procurado, né? em Copacabana tem tanto imóvel destruído, né? E é isso, Copacabana você não tem espaço de metro quadrado para subir prédio novo. Não, esquece. Você só tem prédios super, super, super antigos, os apartamentos estão... Aqueles Estado de prédios ali, calamidade. eu posso estar falando alguma bobagem, mas eu acho que a imensa maioria ali entre os anos 40 e os anos 50. Tem de tudo. Tem A 50, imensa tem maioria. 60, E 70. não tem casas, tipo assim, Não, as três quadras, assim, próximo da pós-praia, praia. É isso mesmo. não tem casa. É isso. E, É bem raro, né? Não, e assim, pra subir um prédio novo, você tem que derrubar um prédio antigo. Mas a maravilha, a gente tá falando de imóveis de 160 metros quadrados, 200 metros quadrados. Não, Então são imenso. casas... Uma em cima da outra. Exato, assim. E aí você, incrível. advogada, a sua sócia profissional de marketing. Exato. Como vocês têm aí parceiros A gente tem equipe. arquitetos, A gente tem tem toda uma equipe. equipe Exato. que entra em ação. Claro que a aí gente está nesses estudando, momentos. então a gente, tanto eu quanto a Carol, a gente vem estudando muito o nosso negócio, né? Para cada vez mais a gente dominar a nossa área. Mas a gente tem uma coisa que chama vivência. E obra é uma coisa que quem vive é a lição aprendida exato, na né? pele. Cobra. Então, mas claro que a gente tem uma equipe altamente qualificada, a gente tem alguns arquitetos e designers que a gente já testou o modelo de trabalho, já funciona. Então, quando dispara, a gente vai entendendo qual é o perfil do imóvel, o perfil de reforma que a gente vai fazer aqui. Então, vem a fulano, ciclano, e aí assinou a intenção de compra e venda, a gente já dispara a medição. Então, tudo acontece assim, Já que nem uma criaram todo um orquestra. processo. Tá. Exato, tem um grande processo. E como foi construir esse time aí de Isso que eu ia parceiros, né? perguntar. Cara, eu acredito muito, assim, em... Sabe quando as coisas são para acontecer? Enfim, independente da tua religião, do que você acredita. No meu caso aqui, eu acredito muito em Deus, que as coisas vão... Parece que a gente vai se encontrando com as Vai pessoas, encaixando. as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. A equipe que hoje fica com a gente já fez algumas reformas para Carol, e incríveis, assim, na qualidade. Uma das pessoas que faz a parte de design de interiores desenhou as minhas 2 casas e eu sou apaixonada por ela. Eu amo o trabalho dela, assim, infinitamente. E aí, no meio, né, desses cursos que a gente vai fazendo, você vai fazendo conexões. Então, a gente conheceu alguns arquitetos que têm esse perfil de trabalho, de fazer a reforma e, enfim, entrou, reformou, saiu. Então, porque tem que ter uma velocidade... e a gente não vai ao finalmente, né? Então eu não entrego. A gente está testando alguns modelos, tá? O imóvel, por exemplo, de Copacabana, ele tá 100% decorado. Depois, se vocês quiserem, vão lá, e ficou assim, maravilhoso. Maravilhoso. A gente vai. Esse- Se ela você não, quiser. não, calma. A Paloma vai comprar, eu tô sentindo, Carol. Eu sou a louca do Rio de Janeiro. Esse assunto Verdade? Sim. Ó, aí eu vou contar. Vou contar mais uma coisa que eu não contei ainda. Conta. Esse imóvel de Copa é um dos modelos que a gente tá... Vocês vão vender ou vai ficar no Airbnb? Ele já está no Airbnb. Ai, dá uma diária pra gente. Ele Sim. já tá lá. Tá. Então, assim, as pessoas já têm a oportunidade, e isso é um modelo que, às vezes, eu converso com a Carol. Será que as pessoas não gostariam, gente, de antes de comprar o imóvel, ter a chance de passar uns dias ali pra entender a dinâmica do Não, acho maravilhoso. apartamento? Um test drive de imóvel. Exato.
Cara, é um negócio assim, a gente ainda não Eu acho a lançou, ideia mas é um boa, negócio acho que a ideia fica aqui, boa. eu Mas jogando outra aqui, aqui você no falou que a ar. gente pode ir, a gente é do tipo que a pessoa fala, vamos, no ar, a gente Carol, tem provas. A gente é louca. Ó, a gente Quem controla o caixa é a Carol. Carol, Não, o mas, pedido ó, tá no ar, você responde. A gente é louca pra gravar uma temporada Mas de no protagonistas no Rio. Jura, Sim, gente, muito, o imóvel está lindíssimo. Aí, Lindíssimo. Paloma. Lindíssimo. A lindíssimo. gente já manifestou que a gente já gravou o nosso episódio especial de fim de ano, né? Você vê Então nós que vamos conversar. a gente vamos, tá com A gente vai vamos conversar aqui nos Vamos bastidores conversar. pra ver se a gente viabiliza essa gravação lá. Cara, eu perdi até o rumo do que Ela ficou lá em Copa, eu deixei ela lá em Copacabana. Cara, eu amo Copacabana. E as Enquanto- pessoas ficam, Copa é um lixo, legal é o Leblon, legal é Ipanema. Eu falo, cara, Copa tem tudo. Gente, eu sou apaixonada pela paulistana, tem que ter Lagoa. Copa. Não, mas assim, Ai, ó, Lagoa é lindo você tá em Copacabana, trupica aquela praia maravilhosa. A praia não é feia, a praia, Não, é praia linda, perfeita. praia linda. Praia Aí linda. você olha de um lado, dá pra você ver ao longe o Morro dos Irmãos, você olha pro outro, dá pra você ver o Bondinho, você olha pra trás, você vê o O Cristo. Cristo. Você mesmo. desce, Faz tudo a pé. faz tudo a pé, porque verdade. tem É verdade, é um bairro uma muito farmácia, privilegiado. lá não tem padaria, o Rio tem esse problema, mas também não dá pra ser perfeito. Tem uma casa de sucos, tem tudo ali, tem tudo. Tem. Você Ali faz na tudo a mão, Você pé. faz tudo a pé, coisa que em Você São Paulo a vai gente- chamar um Uber, imediatamente ele chega. Antes É de um ter minuto, Uber, você já... Eu ia ali na já época que vai. tinha táxi, amor. Eu lembro de um dia que eu tava lá com a minha amiga, a gente se esticou meio que separado assim, a gente foi dar sinal, não percebeu que as duas estavam dando sinal ao mesmo tempo. Pararam 3 táxis pra gente, quase se estapearam por nossa causa. Aqui em São Paulo isso nunca a aconteceu, gente que amor. implora, né? A em gente São que Paulo. implora. Ih, pelo amor de Deus, É outra né? dinâmica de Desesperador. vida, amor. Ai, maravilhoso. O que você quer falar, amigo? Eu quero falar pra você compartilhar esse episódio, porque ó, Isso! já tem um apartamento disponível pra alugar. Exato. Como a gente vai bater esse papo? Que ajuda a gente, manda, encaminha esse episódio Exato. para as pessoas acessarem e alugarem Ó, vamos lá, bastante. Pra vamos ver ajudar. quantos seguidores a Casa Dona vai... A gente vai estabelecer Uma meta. uma meta. Se a meta Deus, bater, tá elas ficando ganham sério uma o negócio. diária lá em Não, Copacabana. amor, a gente tem que ganhar a diária já pelo nosso carisma. Não me deixa falar. Que vai que esses filhos de Jesus Não querem. Mas a não gente vai ajuda. postar, a gente vai. Não, a vai dar gente certo, vai dar certo. A gente Elas vai, vão a pra gente Copa, elas vai. vão pra Copa. Não, eu vai dar vou, certo, amor. vai dar certo. Calma que a gente vai conversar muito aqui na que acabar. Amiga, eu tô... voltando aqui pro meu roteiro. Para as mulheres que querem empreender, mas têm medo de arriscar, o que você, a partir da sua experiência, diria pra elas? Faz um movimento igual o seu? Faz um movimento igual o da Carol? Faz o que der no seu coração? Faz como? Olha, vocês já devem ter percebido, né? Eu tenho um perfil mais conservador, tá? Então, eu não acredito em amadorismo. Porque eu acho que você corre o risco de se frustrar. Então, mas então eu preciso ter um valor X, eu preciso ter a experiência Y. Não. Mas minimamente estrutura aquilo que você quer fazer. Estuda, faz um deep dive aí no assunto que você vai fazer, entende o mercado, entende quem são seus concorrentes. Esse modelo que a gente faz hoje, por exemplo, algumas pessoas fazem modelos parecidos, mas com imóveis menores e com bairros não tão... um metro quadrado não tão valorizado. E aí, nós entendemos uma oportunidade porque a gente encontrou só 2 concorrentes no mesmo nicho. Então, assim, estuda, se prepara, mas começa. Porque eu era a pessoa que eu tinha esse medo de começar, então eu não estava, né, financeiramente preparada para soltar o CLT e começar a empreender, até porque, como a gente tá E comentando, você tá no CLT até agora? eu tô no CLT até agora. E o assim, empreendimento tá dando super certo. tá dando super certo, E você as coisas tá estão super caminhando. segura. Exato. Dorme tranquilinha Exato. todo dia de noite. E é o que eu brinco, né? Se Deus quiser, vai ser a minha aposentadoria. O início, gente, nenhum negócio começa ganhando milhões. Hoje você fala assim, nossa, quanto você tá ganhando na Casa Dona? Nada. Eu tô investindo. Tô reinvestindo, né? Exato. Tudo é investimento, tanto do meu tempo quanto de recurso. Mas comecem. Acho que a gente tem muito esse medo. E eu tinha muito medo de aparecer nas câmeras, tá? Estar aqui hoje, pra mim, Não parece. é um passo assim que eu dei de me vencer, porque eu sempre fico preocupada com o julgamento dos outros. O que os outros vão achar? O que eles vão pensar? O que ela falou? Como é que ela se portou? Se ela falou besteira, se ela não falou? E aí, começar a Casa Dona, e tanto que a gente começou no modelo offline, e quando a gente veio pro Instagram, dali 2 meses a gente completou 1 ano. E aí as pessoas, 1 ano? Mas vocês acabaram de começar. E eu falei, sim, mas porque isso já estava acontecendo nos bastidores. As coisas já estavam acontecendo até o momento da gente chegar com realmente um negócio estruturado, com um modelo de fato acontecendo. Validado. Exato. Testado. Para eu não chegar aqui. E eu acho que é essa a dica que eu daria. Porque às vezes as pessoas se emocionam e começam de qualquer jeito.
E hoje em dia, a gente tem muita concorrência, a gente tem muita gente boa no mercado. Então, assim, você não precisa estar perfeito para começar, mas você precisa estar minimamente preparado e conhecendo o que você vai fazer para não gerar frustração. Porque a dificuldade, ela vai vir, né? Não é um bombonzinho de morango, né? Onde tudo dá certo. A gente já, recentemente, inclusive, a gente passou por várias reuniões com um dos apartamentos, análise de documento, gastei horas e horas e horas, e a Carol virou para mim e falou, fiz a análise de viabilidade financeira, tô insegura. Eu falei, então beleza, então a gente não vai. A gente não vai, um passo para trás e vamos começar de novo. Porque os nossos números, assim, gente, cada dia conta no meu lucro. Então, é tudo milimetricamente planejado. Tanto da obra, quanto do tempo de negociação, tempo que eu vou ficar pagando financiamento, condomínio, água, luz. Então, tem todo um planejamento. Então, não façam de maneira amadora. Se preparem, mas façam. Não deixem de fazer, não se preocupem com o que vão achar, que de repente seu Instagram começou, porque a gente precisa estar na internet, o negócio hoje, se não está no online, ele não existe. Exato. Né? Deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas acharem. E aí, qual foi essa virada pra você hoje? Tá aqui na frente das câmeras, falando do seu negócio, sem pensar no que vão falar. Você acha que foi o empreender que te deixou mais cara de pau, ou foi de repente também a maturidade? Porque também a gente, com a maturidade, a gente também vai falando, quer saber? Tô nem aí porque os outros vão pensar. Tá nem pagando um boleto meu pra vir dar uma opinião, sabe? Quer dar pitaco, faz um pix. É verdade. Mas foi muito assim, gente. Eu acredito no que eu tô fazendo. E sabe aquele encontro de propósito? E até para a empresa que eu trabalho hoje, assim, eu demorei alguns meses para revelar para as pessoas que eu tinha esse outro empreendimento. Porque eu sabia que iam seguir, que iam assistir, que iam olhar. E aí começam os comentários. Então, mas eu olhei e eu falo muito isso pra Carol. Eu acredito na Casa Dona. Eu acredito no propósito, porque... Por mais que, lógico, a gente tá olhando lucro, gente. Ninguém é cretino aqui de dizer que a gente não tá olhando dinheiro. Mas a gente encontrou... Um dos apartamentos que a gente fechou foi muito satisfatório. Foram de 2 irmãs que, enfim, perderam os pais. E elas não tinham como continuar com aquele patrimônio. Porque, enfim, o condomínio era caro, imóvel grande, não tinha dinheiro para reformar. E elas já tinham encontrado o imóvel que elas queriam comprar. Elas estavam ansiosas por encontrar alguém. E quando a gente fechou o negócio, elas ficaram tão felizes. Tão felizes. E na outra ponta, você vai encontrar alguém que vai conseguir realizando um sonho de começar a família. Como são imóveis grandes, normalmente são casais que às vezes ou já estão grávidos ou estão à beira de ter um filho. E é uma realização, é um upgrade. Sabe? Não é o primeiro apartamento, é o segundo. Então, eu encontrei propósito, eu vejo o brilho nos olhos, tanto de quem tá vendendo, quanto de quem tá comprando. E quando a gente vê pronto, assim, gente, verdade, é muito gostoso. Assim. Abre um parênteses. A primeira casinha lá, de 70 para 400 metros quadrados, que de uma casinha virou uma mansão. Vocês moraram lá? Ou vocês morei 2 anos, e hoje a casa tá alugada. Aí você foi morar no Alto da Lapa. As duas são lá. As duas são lá. Oh, belezinha. Na verdade, a primeira é no Alto de Pinheiros e a segunda no Alto da Lapa. E aí, a primeira tá alugada. E aí, foi por isso que eu falo que, assim, eu acredito no negócio que eu tô vivendo, porque eu fiz na minha vida pessoal primeiro. A minha primeira casa paga a minha segunda casa. Entendi. E aí, é esse a roda que vai girando. Tem que colocar a roda pra girar. Exato, tá. Exato. E assim, a segunda casa a gente comprou, gente, de verdade, com perdão da palavra, puto no bolso. Não tinha. Foi a FGTS que pagou a entrada. E aí, a gente, no cartão de crédito... E o Mercado Livre. O Mercado Livre e Sei, passada que você comprou no Mercado Livre. E a reforma foi acontecendo no cartão de crédito. E foi acontecendo. E as coisas vão acontecendo. E aí, a gente fala, mas como é que paga a parcela? Porque não dá, né? Porque tem que pagar a reforma. Você nem faz a conta, né? Porque você fala assim, se fizer a conta... Tem que pagar a parcela. E aí, a gente conseguiu alugar pelo valor da parcela. E a gente... A primeira casa, aí ficou na casa da sua mãe um tempo e aí foi... Não, fui direto. Gravidona, gente. Eu tava... Por que aconteceu? Tudo aconteceu muito rápido, né, gente? Eu casei, eu sou casamento de pandemia, então eu fiquei esperando a pandemia passar pra casar. Eu casei em novembro de 22 e eu... Vou contar a minha vida aqui pra vocês, né? Não, aqui serve pra isso. A gente fala da história do CPF. Conta a fofoca completa. Pode contar. Alguns anos antes, eu tive uma suspeita de câncer de tireoide.
E precisei tirar tudo, e aí no meio do tratamento acabou saindo biópsia, não era câncer, não precisei fazer a radioterapia, mas tive que fazer a extração total, e aí a saúde da mulher, assim, extremamente vulnerável nesse processo, então até eu me adaptar com os hormônios e coisa e tal, e aí a médica falou, para engravidar, talvez a gente tenha um trabalhinho um pouco maior e tal. Eu falei, não, tranquilo, se tiver que fazer alguma FIV, inseminação, tá tudo bem, a gente vai fazer, tá tudo bem. E quando a gente comprou a casa, a gente assinou no dia do casamento, dia 22, tava no salão, meu marido mandou lá o motoboy, eu assinou, com emoção, foi uma loucura. E aí, alguns meses antes, eu tinha ido na ginecologista, ela falou, vai precisar de um tratamento, eu preciso que você tenha calma, e até o tratamento surtia efeito pelo menos 1 ano, então... Aí meu marido, quando a gente comprou a casa, ele falou assim pra mim, eu preciso que você entenda uma coisa, com essa decisão da casa, não podemos engravidar, porque por 6 meses nós vamos fechar o caixa no negativo, vermelho, nós vamos ficar no vermelho 6 meses sem choro nem vela. Então vamos esperar pra começar o tratamento? Você falou, nossa, bate total com o que a gineco falou. Eu falei, exato, falei... Tá tudo dominado. Vou esperar os 6 meses, depois eu começo o tratamento, 1 ano até engravidar. Eu falei, a casa vai estar pronta, uns 2 anos, vai dar tudo certo. Dia mês seguinte. 23 de dezembro, eu estava grávida. Sem tratamento, sem nada. O quê? Em 1 mês? Deu, exato. Um mês cravado. E só que eu só descobri com 3 meses. Porque eu não tava esperando, eu não tava planejando, né? E você despreocupadíssima? E eu já na tava... cabeça pensando que ia ter dificuldade. Eu já tava 3 anos sem tomar remédio, Ari. Então, assim, não tinha chance, não ia acontecer. Ainda mais depois disso, falando que talvez eu tenha que fazer um tratamento. Exato, desencanei, Henrico, meu príncipe, minha vida, filho. É um bebê tranquilo? Cara, ele é maravilhoso. Easy going total. Easy going total. Meu filho nossa, gente, assim, é a maior bênção de toda a minha vida, assim. Ele é um divisor de águas da minha vida, literalmente. Pra quem tá ouvindo, você tem um bebê ainda. Tenho. 2 anos é um bebê. Você tem um cargo hiper importante no mundo corporativo e você tá empreendendo, apostando todas as suas fichas. Como é a prática equilibrar a rotina? Porque quem pode estar ouvindo falar assim, gente, isso não é um sonho, isso é um pesadelo. Como que você faz pra manter a leveza, pra equilibrar os pratinhos? Pra quem tá ouvindo falar assim, qual que é o segredo da Yara pra tocar tudo? Eu acredito no que eu faço e eu tenho amor pelo que eu faço. Em primeiro lugar, meu filho, assim, ser mãe pra mim era um dos maiores sonhos da minha vida. Então, eu tenho o privilégio de viver uma maternidade muito leve. O Henrico ele é um bebê muito de bem com a vida, ele se adapta em qualquer situação, a gente viaja, ele dorme em qualquer lugar, ele dorme super bem, ele come de tudo, ele vai com as pessoas, então eu tento passar muito isso pro meu filho, eu faço questão de estar presente, de ser uma mãe mesmo, porque de todos os meus papéis, ele é o meu principal projeto, assim, e não é conversa, quem me conhece sabe o quanto eu amo ser mãe. Especialmente do Henrico, que era o meu sonho desde menina ser mãe de um menino. E eu falava, mãe, você é mãe de um menino, ele vai chamar Henrico. Uau. Desde os 7 anos, minha mãe fala que eu falo isso. Então, o segundo ponto, ter ido para a área do compliance foi um encontro de propósito, de perceber que eu faço diferença na vida de algumas pessoas ali dentro do mundo corporativo. Então, sentir o olhar das pessoas de esperança de que eu posso ajudar no dia a dia delas, me dá prazer em levantar e estar lá. E a Casa Dona é a Yara com a Yara, o meu lado mulher, realização, eu comigo mesma, sabe? Dizer pra vocês que nenhum pratinho cai, às vezes cai, gente, claro que cai. Tem dia que eu choro, tem dia que eu não durmo. Hoje foi um dia, inclusive, que eu dormi 4 horas essa noite. E já trabalhei, já dei algumas sessões de treinamento, eu moro longe daqui do estúdio de vocês, então passei, deixei o Henrico na minha mãe, que mora na Zona Norte, e aí vim pra cá, eu volto, pego ele. O que eu daria de dica é isso, assim, faça aquilo que vocês amam, porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente tem vontade de fazer. Mas você tem algum esquema nessa organização de rotina? Porque, por exemplo, Tenho. Pra ser uma mãe, por exemplo, porque aí é o evento da escola, é o trabalhinho, é o leva e traz, alguém te ajuda? Eu tenho uma rede de apoio, assim, eu tenho, claro, meu marido, só que também é workaholic, então, em muitos momentos, é um desafio. Mas é bom porque ele não te enche o saco. Porque pensa, homem encostado se incomoda tanto com mulher que trabalha. Não. Vamos falar a verdade?
gente... O meu é o contrário, na verdade. Ele fica assim, e aí? Vambora. Vambora. Não dá muita chance de eu encostar, não. Mas qual a chance? Não, tô falando de homem encostado. Exato. Que se incomoda com a mulher que trabalha. Isso. O ideal é esse que incentiva no final do dia. Ouvir me dá toda a liberdade. Enfim, claro que tem aquela cobrança de tempo. Então, aqui sim mora uma das dificuldades. Porque o tempo é finito, eu hoje trabalho de segunda a segunda. Difícil ter um E dia aí que eu você não trabalha fiz de dia no nada, corporativo, aí suas coisas do projeto você vai resolvendo em paralelo Na dos hora do projetos. almoço, normalmente eu resolvo alguma coisa antes de começar a minha jornada de trabalho. Então, ali quando dá 7 horas da manhã eu acordo e já começo no celular. O tempo de trânsito, porque eu trabalho alguns dias da semana presencial. Então, até eu ir na empresa e tem a cereja do bolo, né? Uma das unidades da empresa fica em Santos, porque o porto fica lá. De vez em quando tens que descer uma serra, subir uma serra. Quase toda semana, a cada 15 dias eu tô lá. Né? Então, tem dia que eu tô em Santos, tem dia que eu tô em São Paulo. Então, o tempo de trânsito eu otimizo. Então, eu vou fazendo reunião, eu vou falando com um, vou falando com o outro. Meu amor, se você arrumar um motorista, você vai ter casa nas 27 unidades da federação. Então, assim, eu vou otimizando o meu tempo. Quando o Henrico nasceu, eu queria muito ficar com ele em casa até os 2 anos. Eu consegui cumprir essa meta até 1 ano e 7 meses. Porque a empresa que eu trabalhava antes era 100% remoto. E aí eu optei em ter uma pessoa em casa para me ajudar, ao invés de mandá-la para a escola, porque eu conseguiria estar perto dele. Eu acredito muito que até os 2 anos, assim, aí eu também tenho outra formação de PNL, né? Eu fiz programação neurolinguística, eu sou practitioner na área, e eu sei o quanto esse contato com meu filho, nesses 2 primeiros anos de vida dele, a gente estabeleceria o nosso vínculo emocional. Então eu queria muito estar perto dele. E consegui até 1 ano e 7 meses estar junto com ele todos os dias. Fazer uma renda lá para 2 já. E aí a empresa que eu trabalho é híbrido. Então 2 dias em casa, 3 presencial. Então eu ainda consigo. Aí agora que ele completou 2 aninhos, eu falo que ele praticamente está me pedindo para ir para a escola. Então ele vai, mas eu tenho uma pessoa sim, que é o meu braço direito e esquerdo, a Jana. Te amo de paixão. Cuida do meu tesouro e cuida da minha casa, né? Ela me ajuda com a roupa, com a comida, com a limpeza, porque não tem como, né, gente? Assim, muita coisa. Tem muita coisa para fazer. Então, ela me ajuda. Meu marido, quando consegue ali, nos horários dele, também consegue me dar um apoio. Mas, por exemplo, hoje ele tá numa agenda até tarde. A minha mãe... Você tá numa agenda até tarde? Eu também. Então, assim, minha mãe... Se eu falar muito, eu choro. Não. Ela é a pessoa mais incrível, Rosana. Beijo, dona Rosana beijo. Zener, como nós. A minha mãe é... Cara, assim, ela faz tudo. Às vezes... Acontece de uma agenda estourar, ou minha, ou do Vini, e a Jana precisa ir embora. Ela fica calma que já tô indo pra lá. E não é perto, né? Ela vai atravessar a cidade. Vai. Não, eu sei, porque eu tenho família na Vila Leopoldina e tenho em Alto de Pinheiros. Dependendo do horário pra saída da Zona Norte e chegar na Zona Oeste, é brincando 2 horas. Exato. Né? Então, a minha mãe imediatamente vai, às vezes dorme em casa, fica com a gente. Então, eu tenho muito apoio. Rede de apoio é tudo, né? Rede de apoio é tudo. Faz toda a diferença. É isso. Quando a gente tem pessoas que acho que acreditam na gente, e aquilo, assim, minha mãe vê meu esforço, ela sabe o quanto eu tô correndo atrás, eu falo, mãe, se não der certo é porque não tinha que dar mesmo, né? Porque eu tô fazendo de tudo. E então, ela compra o sonho junto comigo. Minha mãe, meu pai também. Então, eu tenho pessoas, sim, que me ajudam, não tem como, uma mulher maravilhosa. Isso é muito valioso, né? Porque, muito, assim, se não tivesse essas pessoas, você não ia conseguir fazer tudo que você faz. Não, eu teria que entregar meu filho, às vezes, para uma tela, né? Porque talvez eu não conseguisse. Então, eu tenho esses anjos comigo que me possibilitam fazer as coisas, finais de semana, que às vezes a gente tá gravando. Então, meu marido me dá o apoio, ele fica ali, né, com o Henrico. E eu acho que é isso, assim, é achar tempo naquelas janelinhas, as oportunidades. Vocês perguntarem pra mim, você quer ficar assim por quanto tempo? Tem que ter tempo limitado, né? Porque senão a saúde também chega uma hora que... Mas sabe o que eu acho? Às vezes a pessoa ela só toma decisão atropelada, igual você falou, que você é conservadora. Sou, bastante. Tem pessoas que são mais impulsivas. Só que depois passa tanto perrengue financeiro, a gente já viu vários casos aqui. Que a pessoa quase que desiste do sonho. Então, assim, esse momento vai chegar. Vai chegar. Mas no seu tempo, quando você se sentir segura. Porque, como você disse, a gente tem que avaliar qual é o nosso perfil. O que você aguenta? Eu sempre converso comigo mesmo. Você prefere aguentar isso ou aquilo? Porque alguma coisa a gente tem que aguentar. Não existe o almoço grátis. Cada escolha é uma renúncia. Mas eu acho essa história inspiradora, porque eu odeio mulher que fala assim,
Pra você é fácil, você não tem filho. Aí um dia eu virei pra ela e falei assim, nossa, mas o que seu filho te fez pra você colocar ele como desculpa pra você não tocar a sua vida, assim? É justo você colocar a culpa no seu filho? Eu acho que quem tem filho tem um gás a mais, entendeu? Gente, depois que o Henrico nasceu, eu fiquei infinitamente mais produtiva. Porque hoje eu sei, pá, que às vezes eu tenho aquela 1 hora, aqueles 30 minutos pra fazer acontecer. Sim. Porque senão eu vou comprometer a hora dele, eu não vou fazer bem o que eu tô fazendo. Então, assim, cada minuto eu tenho que fazer o negócio acontecer, porque senão as coisas não vão sair do lugar. E eu acho que quem é mãe tem um tanque de gasolina extra, de gasolina aditivada, que quando fala do filho. Por exemplo, se a gente começar a falar o nome Laura aqui, você vai ver que o olhinho dela vai brilhar, ela vai ficar feliz, sabe? Porque é um motivo a mais. A gente não pode ver a maternidade como um empecilho. Porque Jamais. É isso que o mercado vende pra gente. Quem não pode comprar isso somos nós, por nós mesmas e pelas crianças, né? Exato. E assim, eu não sei como a Ari pensa, mas eu penso muito no que eu vou deixar, o legado que eu vou deixar pro meu filho. Com certeza. O Henrico, quando ele tiver maior e entendendo, eu quero que ele sinta orgulho de mim. E a gente vem de uma história ali ao longo dos anos, onde quando a gente chegava na escola, o que seu pai faz? Era sempre a pergunta do que seu pai faz, e não o que a sua mãe faz. E eu quero que o meu filho sinta um baita de um orgulho de mim, de falar, cara, minha mãe fazia isso, fazia aquilo, independente de status, de situação financeira. Eu não tô falando sobre dinheiro, mas eu tô falando de princípios. Enxergar valor. Exato, de ter garra, vontade, força de vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu quero que ele sinta muito orgulho de mim. E grande parte do que eu faço hoje é pensando nele, no como ele vai me enxergar e no homem que ele vai se tornar. Vai ser um grande homem. Vai. Está acabando a entrevista. Muito rápido. E vamos perguntar, pra finalizar, quais são os próximos passos da sua empresa? Assim, vocês já faturaram 1 milhão? Ainda Já nem não, imóvel? ainda não. Não é essa mágica toda, não. Mas tá Imóvel, não Vai faturar. chegar. Não, tô Ainda falando não. lucrar. Tô falando faturar. No giro, com certeza. Imóvel. Não, sim. Fazendo a conta alto da Lapa. Não, mas é que quando a gente fala assim, não é lucro lucro na mão, não é. Não é gente, lucro, porque não é lucro. lucro. Exato. De faturamento, de girar esse valor na mão de vocês. Tá próximo. Gente, próximo, vai vem chegar com lá. protagonistas que é o que você passa de ano, querida. Você muda a sua faixa do imposto de renda e tudo. Vai chegar lá. Se siga o exemplo das nossas meninas. E quais são os próximos passos? Olha, acho que os próximos passos a gente tem como desafio pro ano de 2026 a venda de 5 imóveis. 5 imóveis vendidos, tá? Então, a gente tem que ter... Vai, se Deus quiser. Então, Primeiro semestre. A gente já vai entrar 2026 com 3 imóveis. Um já fica pronto para venda em fevereiro, se Deus quiser. E aí, a gente começa uma obra em janeiro e a outra, acho que entre janeiro e fevereiro. Então, pelo menos 3 já estão engatilhados. Porque, né, tem um desafio. Vamos bater essa meta aí. Vamos bater. Bom, para finalizar, a gente vai pedir para você deixar um recado para as nossas protagonistas na sua câmera, que é aquela... Vamos lá. Acho que primeiro de tudo se encontrem, né? Encontre o propósito. O que faz você acordar hoje? Isso é uma das coisas que eu me pergunto todos os dias. Por que eu vou acordar amanhã? Né? Qual é a diferença que eu vou fazer no mundo? Eu acredito muito no sonho, no poder da realização e na diferença que a gente faz na vida das pessoas. Então, acreditem nos seus sonhos, acreditem em vocês. E eu gosto muito de uma frase, que se o sonho veio habitar seu coração, é porque ele é possível. Senão Deus não permitiria que ele viesse pro coração de vocês. Então, se tá aí, é porque ele é possível. Você só precisa encontrar a tua fortaleza, tua motivação ali, de fazer as coisas acontecerem. Essa é a minha mensagem pra vocês. Obrigada, meninas, pelo convite. Obrigada mesmo. Obrigada a você, Yara. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Meu Instagram pessoal tá como IA, com Y, Raposo. E sigam a Casa Dona, _imóveis, é onde eu conto ali, a gente conta tudo, a gente aparece, a gente mostra muita quebradeira, quem adora ver obra, antes e depois, tem alguns diários de obra ali acontecendo, e a gente conta um pouquinho ali da nossa história, como tudo aconteceu, a gente divide a verdade com vocês. Que legal. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, Obrigada, pelo tempo que deixou de ficar meninas. com a Casa Dona e com o Henrique pra ficar com a gente. Obrigada, meninas, foi um prazer.
Bom, esse episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubcon você conta com serviço de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual, eles que são responsáveis pela produção do podcast. Exato. Então tira o seu projeto do papel e fale com a Hubcon. É isso aí. Se você chegou até aqui, não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram. É a nossa principal rede social. Lá tem link para todos os episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify. Vira e mexe, a gente abre caixinha de perguntas. Várias perguntas de lá já vieram parar nos nossos roteiros. Então não deixe de interagir com a gente. Compartilha esse episódio. Inspirador, nível máximo. Muito inspirador. Você vem semana que vem, Elo? Com certeza. Então a gente se vê semana que vem. Beijo! Este episódio é um oferecimento Hubcon. Estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.